Olá pessoal, como vocês estão? Olha só, hoje atendendo mais um pedido, eu vou fazer orquídeas e vou fazer tulipas em miniatura. Vamos ver o passo a passo? Recebi pedidos para pintar algumas flores em miniatura. Em um vídeo anterior, eu já pintei as rosas, as violetas e também pintei margaridas. Para esse vídeo, eu vou pintar hortênsia e vou pintar também tulipas, ok? Para essa hortênsia, essa folhinha dessa hortênsia, eu tô colocando verde oliva puro. Agora vamos colocar um pouco de branco em torno de toda a folhinha. Veja que eu coloco por todas as bordas dessa folhinha. Pincel pequeno, pincel número 2, cortado, lixado. Esse tem um pelinho mais alongado, mas é um pelinho mais durinho, ele não é aquele pelo que se espalha. Olha esse que eu vou usar agora, ele é um pincel número 3, quase sem pelo. Antes eu vou passar um pouquinho de verde pântano, ó, nessa parte que fica embaixo da florzinha. Você vai espalhando, dando preferência ao centro da folha. Tá vendo? Esse que eu tô usando aí é o pincel número 2. Agora, com aquele pincelzinho quase sem pelinho, número 3, eu vou fazer as nervuras, olha só. No centro e puxando para as laterais. Essa nervura eu tô fazendo ela com verde pântano. Essa flor que já está pintada, eu usei nela azul marinho, azul cobalto como base. Depois eu vim fazendo as flores pequenas com branco. Agora eu vou fazer uma florzinha com você, para você ver como foi feita, como é feita. Essa outra, ela foi feita completa, mas essa de baixo, ela é feita do mesmo jeito. Por sinal, essa de baixo, ela é um pouquinho mais complexa, por isso que eu quero fazer ela com você. Vamos usar nela as cores azul marinho. Vou dando sequência com azul cobalto e vou passar um pouquinho de violeta cobalto também aí em cima. Azul marinho, azul cobalto, violeta cobalto. Para fazer o fundo, para encher a parte de baixo dessa florzinha. Veja que eu tô deixando irregular a parte de fora, tá vendo? Como se já fossem umas pétalazinhas. Vamos seguindo agora, pegando um pouquinho de branco, com branco e um pincel minúsculo. Olha, gente, esse pincel que eu vou usar agora, ele é um pincel número 0, chato, pelinho macio, mas também ele basicamente não tem mais pelo. Quase não tem pelo mesmo. Mesmo assim, eu tô pegando bem pouquinha tinta. Você pega, olha só o tamanho do meu pincel, que não tem quase nada de pelinho, tá vendo? Aí você pega um pouquinho de tinta e vai formando pequenas pétalazinhas. Tá vendo? Nessa parte mais escura, o mais claro que você puder deixar, melhor. Se não conseguir, tudo bem de você formar as flores, deixar elas mais feitinhas. Mas quanto mais apagadinho, nessa parte mais escura, melhor. Essa parte de fora, você já pode deixar ela mais clarinha, mais forte, mais excesso. E assim a gente vai formando pequenas flores. Você pode observar que não é tão diferente de fazer uma hortênsia grande, não é? A diferença básica mesmo são os pincéis. Você vai usar os pincéis menores que você tiver. Você vai trabalhar com pincel número 0, chato, pincel número 2, chato. O maior deles, o maior que eu usei pelo menos aí foi o pincel número 4, mas ele basicamente não tem pelinho. Aí eu só tô riscando, marcando os lugares que eu quero fazer algumas coisas. No caso, folhas e aí mais uma flor. Tô, tipo, desenhando o tecido, demarcando o lugar onde eu quero fazer uns detalhes. Agora, vamos encher essas folhinhas. Você viu que pelo menos a flor inteira, ela é bem básica de fazer. Você simplesmente vai encher aquele espaço e colocar minúsculas flores ali. Essas folhas não se diferenciam também. Olha só, mais um pincel bem pequenininho. Esse também é um pincel número 2. Ele tem um pelinho mais curtinho, mas também é mais macio o pelinho desse, viu? O outro que tem pelinho mais alongado é mais durinho o pelinho dele.
Olha que eu coloquei do mesmo jeito o branco em volta, tá vendo? Elas não ficam diferentes, né? Diferente para você fazer. Aí eu tô colocando um pouquinho mais de branco. A gente vai puxar esse branco pro centro, tá vendo? Puxando pro centro, indo em direção ao caule da folha, né? Olha só, espalhei, o centro fica mais escurinho. Agora vamos ao verde pântano. Para você ter noção como é pequenininho, olha a tampa da minha tinta que parece enorme. E não é uma tampa grande. Olha só a minha unha, como tá grande perto dessa florzinha. Estamos colocando aí as nervuras. Essas nervuras é o verde pântano. Um pincel quase sem pelo, tinta só de um lado. Cuidado para não sair colocando tinta demais. Se sair, você tenta tirar o excesso com outro pincelzinho limpo ou com um palitinho. Já que é muito pequenininho, um palito de dentes fica bom para tirar excesso, para colocar detalhes aí. Olha só, para essas menores, eu tô colocando um pouquinho só de branco, não vou detalhar muito. Essas folhinhas menores eu não vou detalhar muito, até porque não tem como fazer. Mas eu vou colocar um pouquinho de branco em todas elas. Gente, é bem pouquinho. Você pega bem pouquinha tinta, porque esses desenhos assim, essas pinturas em miniatura, elas são bem delicadas. Qualquer pouquinho de tinta a mais já faz um borrão. Aí eu tô colocando o verde pântano e vou fazendo os galinhos dessas que segura essas folhas. Vou fazer mais uma flor, aí essa que eu vou fazer agora, eu vou fazer ela viradinha para você ter noção de como fazer aquela que fique também mostrando a parte de trás, de dentro dela. Nós vimos como fazer essa que é cheia, embora tenha sido por baixo, mas é tudo igual. E agora nós vamos ver essa que fica um pouco viradinha, para você ter noção de como você também pode fazer. Apesar de que ela já mostra um pouquinho mais de grau de dificuldade, porque os detalhes dela são bem menores. Primeiro eu enchi essa parte aí de dentro, de baixo, com azul marinho. Vou terminar essa parte de cima com o azul cobalto. Vou manchar um pouquinho o azul marinho nessa parte aí, ó, com o azul cobalto. Tá vendo que eu tô dando uma luminosidade, um pouquinho de luminosidade nessa parte? E aí em cima eu vou colocar um pouquinho de violeta cobalto também. Para ela ficar mais parecida com aquela última que nós fizemos. Viu? Ela já fica uma divisa, uma parte, essa parte de cima, essa parte de fora mais clara, a parte de dentro bem mais escura. E agora nós vamos pegar o branco para conseguir detalhar isso aí. Veja que o branco é bem pouquinho e eu tô usando novamente aquele pincel número 0 chato, pelo de Marta, quase sem pelo, e aí eu vou levando os excessozinhos e formando umas florzinhas. Já sinto um pouquinho mais de dificuldade de fazer essas do que nessa florzinha que fica de frente. Essa florzinha que fica assim lateral, eu já acho ela um pouquinho mais difícil de fazer, mas não é impossível. Veja que ela vai ficar bonitinha também. Vamos formando pétalazinhas aí. Olha só, vamos colocando as pétalazinhas, formando aquelas pequenas flores, porque a flor, no geral, a flor da hortênsia, ela já é pequena, é um aglomerado de florzinhas pequenas, aqueles cachos. E quando se trata de miniatura, aí é que elas são muito pequenininhas mesmo. Mas dá pra gente ir fazendo, veja que já tá aparecendo. A gente vai enchendo de pétalazinhas, com cuidado, cuidado com excesso de tinta. E aí já tá formando a nossa hortensiazinha. Tô dando um pouquinho de mais brilho aí, um pouquinho mais de excesso. E mancha também um pouquinho essa parte aí de dentro, tá? Pode dar uns toquezinhos, nada demais. Não leve branco demais para essa região. Mas você pode estar dando uma manchadinha também.
Agora, com o pincel 0, de preferência um pincel 000. Se você não tiver, usa o 0. Eu tô usando o 0 mesmo. Vou puxando com o verde pântano os galinhos que caem por essa região. São os galinhos que seguram essas pequenas flores. Vou colocar um pouquinho de branco neles, um pouquinho de luminosidade nesses galinhos. Cuidado com a quantidade de tinta que você vai usar por aí. É pouquíssima tinta. E assim fica a nossa hortensiazinha, tá vendo? Agora vamos colocar no meio dessas flores, vamos colocar um toquezinho de amarelo, amarelo limão. Eu acho ele mais brilhante, eu acho ele mais forte. Eu prefiro colocar ele, embora ele seja transparente, clarinho, mas eu acho que ele aparece bem. E você dê preferência a colocar um amarelo que você tenha que esteja mais durinho, porque ele não se espalha. Você coloca e aquele excessozinho fica naquela região. E assim, gente, é feita a nossa miniatura de hortênsias. 3 flores, as folhinhas. Se você vai pintar um pano maior, você pode ampliar. Mas para esse pequenininho, que é um pano bem pequenininho que eu tô pintando, ficou bem. Onde você pode estar usando um desenho tão pequenininho? Olha, gente, na cozinha, esse é um pano liquidificador. Nesse risco aqui da apostilha de Páscoa que eu fiz para vocês, esse aí também coloquei, ó, pequenas hortênsias. Você também pode estar pintando para cozinha, não é? Que é um desenho de Páscoa. Você pode também estar direcionando essas pequenas hortênsias, ó, para um desenho de infantil, um desenho para enfeitar alguma coisa infantil, vários lugares. Bom, gente, agora vamos para as nossas tulipas. Vou encher essas partes aí com púrpura. Eu gosto de usar cores fortes quando eu vou pintar flores em miniatura. Olha só. Vou encher logo as 2 partes, vou fazer mais 2 aí com vocês. Olha, gente, se vocês tiverem interesse na apostilha de Páscoa, ela é composta de 18 riscos. Aí você pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp ou no meu e-mail, que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo, no nosso lado direito, numa setinha que tem no nosso lado direito. É só você clicar nela que você tem acesso à descrição do vídeo. E você também vai encontrar o link da pintura dessas margaridas e dessas violetas em miniatura que estão aqui embaixo, tá bom? Depois de você encher o espaço correspondente às suas pequenas tulipas, vamos vir com branco, enchemos ela com púrpura, não é? Agora vamos com branco detalhando. Pincel, esse que eu tô usando pelo menos é o pincel 0 chato, quase sem pelinhos. Veja só que eu coloco pouquíssima tinta e puxo, vou puxando, dando uma puxadinha em direção pro lado de fora. Aí eu tô reforçando um pouquinho esse púrpura, para não deixar ele tão claro, deixar ele mais escurinhos nas partes que eu quero, mais escura. E vamos retocando o branco. Veja que já fica a florzinha, já fica a nossa tulipa formada. Agora, olha só, eu coloco primeiro na parte de cima o branco. Agora eu venho detalhando a pétalazinha que vai estar por trás. Tá vendo? E agora eu vou fazer uma pétala grande na frente. Com esse mesmo pincelzinho, vou desenhar uma pétala aí bem maior com branco. Olha só. E vou puxar esse branco pro centro dessa pétala. Cuidado com o excesso de branco, não leve muito branco nesse pincel. Lembrando, esse desenho ele é muito pequenininho. E veja que já apareceu aí nossa florzinha. Agora, com o verde oliva, eu vou fazer uma folhinha aí com vocês, olha. Foi do mesmo jeito que eu fiz essa outra que já estava aí prontinha. Olha só, a gente vai encher a parte correspondente a ela. E eu também não vou detalhar demais. Vou colocar o verde oliva e vou colocar branco para nossa folhinha.
Os galhinhos da nossa flor, eu também tô colocando com verde oliva. Observe que é só você puxar um risquinho, já fica prontinho, tá vendo? Tudo isso eu tô fazendo com esse pincelzinho aí, número 0, achatado. O 0 redondo e o 0 achatado, eles têm uma diferença enorme. Por isso que eu tô sempre dizendo que é o achatado. Olha só, tinta branca só de um lado do pincel. Vou colocando no meio da folhinha e espalhando para o lado esquerdo. Aliás, para o lado direito, né, gente? Agora, eu tô colocando do lado esquerdo e puxando ele para o centro, espalhando para o lado direito. Tô arrumando um pouquinho isso aí, essa lateral que eu não tô gostando muito. E agora, vê só, a gente puxa uns matinhos, umas folhagens mais alongadas e faz um acabamentozinho aí, ó. Tá vendo? Faz um acabamento nesse chão dessa tulipa. Aí eu tô colocando umas batidinhas com verde oliva mesmo, tudo com verde oliva. Vou colocar um pouquinho de branco para dar uma luminosidade nessas pequenas folhagens. E é isso, gente. Tá vendo como ela é bem prática, bem facinho? Formada de pequenos detalhes, pequenos pincéis, pouquíssimas tintas, e você pode estar enfeitando onde você quiser também. Você pode estar usando em desenho infantil, você pode estar usando em algum paninho pequenininho de cozinha. Vários lugares você pode estar colocando esses seus pequenos desenhos. Até mesmo numa fronha, se você quiser distribuir alguns detalhes bem pequenininhos, bem delicados, você pode estar colocando. Só uma arrumadinha, fiz um chãozinho, tá vendo? E assim foram nossas miniaturas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima, pessoal. Tchau!